Agora estás querendo relaxar, não é? Sim. Querendo relaxar. Muito bem. 2 minutos para a frase de improviso que se... Quem é? 500 euros? Onde é que eu vou arranjar 500 euros? És tu e eu. Talvez. Podes começar. Eu costumo deixar tudo para o fim da obra e fazer tudo em cima da perna. Como tal, deixei a inscrição para a universidade para o último dia antes do prazo acabar. Cheguei à frente da universidade e perguntei como é que eu me posso inscrever? Eu queria saber quais são os procedimentos para me inscrever. O senhor tem que preencher esta ficha e tem que fazer uma calção de 500 euros. 500 euros? Onde é que eu vou arranjar 500 euros? Antoine Saint-Exupéry, no seu livro O Príncipezinho, escreveu que o essencial é invisível aos olhos. Porém, 500 euros eram bastante essenciais e não são muito invisíveis. Como tal, eu precisava mesmo de arranjar esse dinheiro. Porém, eu tinha várias opções. Poderia trabalhar, mas não tinha como, dado que faltava um dia. Poderia pedir dinheiro aos meus pais, mas eles só recebem no final do mês. Poderia roubar um Montepio do Vizela, mas também seria a casa e não seria tão bom. Até um já fechou, até. Como tal, comecei a questionar como é que eu vou arranjar 500 euros. Bem, Vasco. Qual é a frase primeiro? Ao cair da tarde, a barriga começava a dar horas. Ok. É tal do lanche, não é? Cheguei a casa, cansada do dia. A escola tinha sido exaustiva. Pousei a mochila no canto onde costumava pousar. Aquele que estava exatamente reservado para a colocar lá. Bem, ao cair da tarde, a barriga começava a dar horas. Dirigi-me à cozinha, abri o armazém, despensa. Tinha muita coisa. Deixei-me invadir por uma incerteza. Não sabia o que escolher, mas a fome era mais forte. Acabei por escolher umas bolachas quaisquer e sentei-me na mesa da cozinha. A televisão mesmo em frente tinha aquele pontinho vermelho, quase fez chamar por mim. Peguei no comando e liguei a televisão. Demorou cerca de 2 segundos a ligar. Mas no momento em que ligou, apareceram as notícias da pobreza em África. Estava eu a comer umas bolachas e nem sequer sabia o que escolher no meio de tanta escolha. Mas vi crianças pequenas, adultos sem saberem o que lhes dar, com as barrigas, tal como a minha barriga ia ficar depois de comer aquelas bolachas todas, assim a barriga um bocadinho inchada. E as crianças tinham a barriga inchada, mas era por outro motivo. A delas estava vazia, mas a minha estava cheia. Tal como a despensa delas estava vazia e a minha cheia. Eu ali, sentada, a queixar-me de um dia e elas lá, sem nada para comer. O mundo não devia ser assim, mas bem, o que é que eu posso fazer? Quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família, passar tempo com aqueles que eu mais gosto, os meus pais, a minha irmã, os meus avós, os meus tios. A aldeia do meu pai é um sítio bem perto da cidade, mas ao mesmo tempo bastante rural. É uma pequena aldeia onde vivem algumas pessoas já de idade, por exemplo, a minha avó, mas também vivem outras pessoas, miúdos da minha idade, alguns deles eu conheço, costumo estar com eles, mas depois de tanto tempo sem lá voltar, percebi que a aldeia estava um pouco diferente. Naquele dia regressei à aldeia do meu pai para visitar a família. A minha avó, o meu padrinho, estava tudo um pouco diferente. Parecia que estava tudo triste, sem grande motivação. Na verdade, todos tínhamos saudades uns dos outros e sentia-se que o brilho nos olhos de cada um estava um pouco diferente. Espero que um dia, quando lá voltar, seja tudo melhor e sejamos todos uma nova família. E durante 2 minutos, volta para cá. Volta cá para fora. A minha casa é muito modesta desde que a minha família lá se instalou. Se uma pessoa de fora olhasse para aquela casa e achava que era tudo normal, tínhamos jardim, tínhamos um parquezinho para colocar as nossas coisinhas, tínhamos uma família feliz,
Bem, digamos que era feliz. Porquê? A família estava um pouco separada desde há algum tempo. O meu irmão, no mês passado, juntou-se à universidade e já não ia à casa há muito tempo. O meu pai, 10 anos atrás, disse que ia comprar leite e ainda não voltou. Ninguém sabe notícias dele. Mas, pronto, ele há de voltar. Há um mês atrás, há um mês antes de eu estar a contar esta história, a minha mãe apareceu lá na caixa de correio. A caixa de correio que só trazia mais notícias. Trazia sempre que o vosso pai está desaparecido. Vocês têm de pagar os impostos do carro. Vocês têm de pagar a conta da luz. E nós ficávamos sempre muito tristes. Mas desta vez apareceu uma carta que era positiva. O pai mandou uma coisa a dizer, muito boa, a dizer que havia de voltar eventualmente este mês. O tempo passava-se e a esperança ia-se desvanecendo. A minha mãe, 15 dias depois de receber a carta, achou que tinha sido o vizinho. Porque o vizinho normalmente gostava de pegar partidas às pessoas, e então acharam que o vizinho é que tinha mandado a carta para tentar enganar a minha mãe. Também uma pessoa que tem uma torradeira na casa de banho, acho que faria coisas dessas. Mas pronto. 15 dias depois, aparece o meu pai à porta da casa, bate à porta. A minha mãe vai lá a pensar que é o vizinho, a confessar-se, mas não, é o meu pai. E a primeira coisa que diz quando vê é: não calculas a alegria que tive ao receber a tua carta. E o pai fica emocionado a pensar assim: a minha menina gosta de mim, apesar de eu ter demorado 10 anos a voltar. E depois de tudo isto, a minha mãe, do nada, decide perguntar: mas então, como é que demoraste tanto tempo? Nem imaginas a travessia que eu fiz, mulher. Disse meu pai: mas isto não é uma coisa que eu seja capaz de contar em 2 minutos. E eles abraçaram-se. E é o fim da história. Isto é preciso um profissional. Parece que veio estrangeiro e não percebe nadinha de português. É isso. 2022 parece que saía de um filme de ficção científica. Daquelas máquinas que congelam o nosso corpo e que pode passar 1 ano, 2 anos, 1 século, que no fim o nosso corpo vai estar exatamente da mesma forma. Como se regenerasse. Saí, estava em Portugal, no meu próprio país. Mas a verdade é que vi ao longe um jovem que parecia que veio de estrangeiro e não percebe nadinha de português. Percebi rápido disso porque falava tão rápido, tinha cores claras e percebi que era um refugiado. Fugia de longe, terras da Ucrânia, e chegava a Portugal são e salvo com o seu sofrimento ao flor da pele. Pude conviver com ele e perceber o quão era duro por parte dele o país combater. Jovem esse com 16 anos, mais novo que da minha idade, pai dele, avós, tios, a ficar na guerra, a combater a guerra do seu país. Como bom português, recebi-o, acolhi-o, queria ir a uma loja, mas passei tanto tempo na máquina que não tinha certificado e não pude entrar. Mas afinal, o que é que se passava no meu Portugal, no meu mundo? Aí percebi que tinha uma pandemia a passar, já estava no fim e começou uma guerra a desabar. Eu sei que esta história já devia de chegar ao fim, mas a história que eu conto é a história da vida. E a menos que seja um putinho a acabar com uma guerra nuclear. Sim, diz a frase primeiro. Ontem houve um tremor de terra. Ok. Fui viajar com uns amigos meus. Aproxima-te do livro, por favor. Fui viajar com uns amigos meus. 8 da noite, estávamos a jantar. Quando recebi a notícia que ontem houve um tremor de terra, obviamente fiquei em pânico e liguei para os meus pais na mesma hora. Ninguém me atendeu. Estava de pânico novamente. Ao final da sexta chamada, alguém me atendeu e eu desesperadamente perguntei se estava tudo bem. Meu pai e os meus pais responderam: sim, está tudo bem, ok, está tudo incrível. Bem, não é que eu seja grande, não é? Mas quando eu era mais nova, eu sempre fui uma menina muito independente. Então, quando chegou a altura da universidade, fiquei entusiasmada por poder morar finalmente num apartamento só meu. Eu e os meus pais começámos à procura de um apartamento na universidade, perto da universidade que eu queria no Porto. Procurávamos por um apartamento que aceitasse gatos, porque eu não vivo sem o meu gato. Então, quando vimos na porta um apartamento que aceitava animais, entramos todos contentes. Era um apartamento de sonho. Era um apartamento pequeno, no 3º andar, mas era meu. Bem. Não bate?
Hã? Oh, Vasco, vamos aí. Vou só te apresentar depois eu falo isso para cima. Vasco Moreira vai ler o excerto do livro O Rapaz que Está nas Seixas. Podes pôr o contador, podes pôr. Pavel, com o barrete nas mãos, assinou, o que fez com que a sua cabeça se baixasse ainda mais do que já estava. Sim, senhor, disse ele, com uma voz tão baixa que parecia que nem tinha dito nada. E depois, quando voltares para a cozinha, vê se lavas as mãos antes de tocares na comida ou nojento. O tenente Kotler repetiu a palavra que já tinha usado 2 vezes e cuspiu para o lado ao dizê-lo. Bruno olhou para Gretel, que tinha estado a admirar o efeito do sol a bater na cabeça loira do tenente Kotler. Mas agora, tal como o irmão, parecia um bocado constrangida. Nenhum deles tinha alguma vez falado com Pavel, mas ele era um bom criado, e os bons criados, como dizia o pai, não cresciam nas árvores. Vai-te lá embora, disse o tenente Kotler. E Pavel deu meia volta, e lá foi em direção ao barracão, seguido por Bruno, que de vez em quando olhava para trás para a irmã e o jovem soldado, sentindo uma enorme vontade de tirar Greta dali, apesar de ela ser irritante e egoísta, e de ser má para ele a maior parte das vezes. Muito bem, Vasco. Um bocadinho. Lá de cima vai lá. Ok, Maria Eduarda, está o contador. 5, 4, 3, 2, 1. Bruno franziu o sobreolho e olhou para o céu, pois nesse momento ouviu outro estrondo. Desta vez era um trovão, mesmo por cima da sua cabeça. E de um momento para o outro, o céu pareceu ficar ainda mais escuro, quase negro, e começou a chover ainda com mais força do que tinha chovido toda a manhã. Bruno fechou os olhos por um instante e sentiu a chuva a cair-lhe no corpo. Quando os abriu outra vez, já não ia propriamente a marchar, mas sim a ser levado pela multidão. E a única coisa que sentia era a lama que lhe cobria todo o corpo e o pijama colado à pele devido à chuva. E só desejava estar em casa, a ver tudo isto de longe e não ali, mesmo no meio dos acontecimentos. Muito bem. Vamos então. 4, 3, 2, 1. Força. Menino Bruno, se tiver um pingo de bom senso, vai ficar quietinho e concentrado no estudo e a fazer o que o seu pai lhe disser. Nós só temos de nos manter a salvo até tudo isto acabar. Pelo menos é o que eu tenciono fazer. Afinal, que mais podemos nós fazer? Não nos cabe a nós mudar as coisas. De repente, e aparentemente sem motivo, Bruno sentiu uma necessidade arrebatadora de chorar. Ele próprio estava surpreendido e pestanejou várias vezes, muito depressa, para que Maria não visse o que ele sentia. No entanto, quando olhou para ela, pensou que talvez houvesse algo estranho no ar naquele dia, porque os olhos dela também pareciam estar cheios de lágrimas. E então, começou a sentir-se muito esquisito e virou as costas, dirigindo-se para a porta. Para onde vai? Perguntou Maria. Lá para fora, respondeu Bruno zangado. Se é que te interessa mesmo saber. Muito bem, Manuel. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Bruno franziu o sobreolho. Apetecia-lhe dizer que naquele momento estava com um bocadinho de fome. Mas limitou-se a olhar para Maria e percebeu-se que nunca tinha pensado nela como uma pessoa com uma vida e uma história próprias. Tanto quanto sabia, ela nunca tinha feito mais nada senão ser criada da sua família. Nem sequer tinha a certeza de alguma vez a ter visto com outra coisa vestida que não fosse a farda de criada. Mas, quando se punha a pensar nisso, como estava a fazer agora, tinha de admitir que devia haver mais alguma coisa na vida dela para além de servir a sua família. Ela devia ter pensamentos próprios. Devia haver coisas das quais ela sentia falta. Amigos que ela gostaria de voltar a ver, tal como ele. E ela também devia chorar todas as noites até adormecer desde que ali tinham chegado. Ok, chegaste bem. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. De facto, por onde quer que olhasse só conseguia ver 2 tipos de pessoas. Soldados a gritarem todos felizes.
ou pessoas de pijamas às riscas, tristes e a chorarem. A maior parte delas de olhar para ti como se estivessem a dormir acordadas. Acho que não gosto muito disto por aqui, disse Bruno. Nem eu, disse Shmuel. Acho melhor ir-me embora, disse Bruno. Shmuel parou e fritou. Mas o meu papá, disse ele. Disseste que me ajudavas a procurá-lo. Bruno ficou pensativo. Tinha feito essa promessa ao amigo e não era capaz de faltar na sua palavra. Especialmente sendo esta a última vez que iam estar juntos. Está bem, disse ele. Agora se sentisse muito menos confiante do que antes. Mas quando é que vamos começar? Disseste que tínhamos de procurar pistas, disse Shmuel. Um bocado moado. Porque se não fosse Bruno ajudá-lo, quem seria? Muito bem. Gonçalo, onde é que está? Diana? 4, 3, 2, 1. Gonçalo? No dia seguinte, ao pai ter dito a Bruno que em breve estaria de volta a Berlim, Shmuel não apareceu na redação como de costume. Nem no dia seguinte. Ao terceiro dia, quando Bruno chegou, mais uma vez não estava lá ninguém sentado no chão de pernas cruzadas. Esperou 10 minutos e já ia voltar para casa, extremamente preocupado por ter de se ir embora e a chovê-lo, sem estar com o seu amigo uma última vez. Quando de repente viu ao longe um pontinho, que se transformou numa pintinha, depois uma mancha e por fim um vulto, que por sua vez converteu no rapaz de pijamas riscas. Bruno ainda abriu um grande sorriso quando viu aquela figura humana a vir na sua direção. Sentou-se no chão e tirou do bolso o pedaço de pão e amassado que tinha trazido de casa para Shmuel. Mas mesmo ao longe, conseguia ver que o amigo parecia ainda mais triste do que era hábito, e quando Shmuel se chegou à redação, não pegou na comida com a avidez que lhe era peculiar. Pensei que já não vinhas mais, disse Bruno. Estive aqui ontem e anteontem, e tu não apareceste. Desculpa, disse Shmuel. Aconteceu uma coisa. Primeiro eu parei intrigado, tentando imaginar o que poderia ser. Muito bem. Beatriz, 1 minuto. 5, 4, 3, 2, 1. Quando Bruno se aproximou, o rapaz estava sentado no chão, de pernas cruzadas e olhos postos na poeira por baixo dele. Mas depois ele levantou os olhos e Bruno pôde ver-lhe a cara. Era também uma cara muito estranha. A pele era quase cinzenta, mas de um tom cinzento que Bruno nunca tinha visto antes. Tinha os olhos grandes de cor de caramelo e a parte branca era mesmo muito branca. Quando o rapaz olhou, tudo o que Bruno conseguiu ver foi um par de olhos enormes e tristes a fitá-lo. Bruno estava certo de nunca ter visto um rapaz tão magro nem tão triste, mas achou melhor falar com ele. Anda a explorar terreno, disse. Ai sim? Perguntou o rapaz. Sim, há quase 2 horas. Isto não era bem verdade. Bruno andava a explorar há mais de 1 hora, mas achou que não faria mal exagerar só um bocadinho. Não era a mesma coisa que mentir, e este pequeno exagero ajudava-o a parecer mais aventureiro do que realmente era. Encontraste alguma coisa? Perguntou o rapaz. Quase nada. Mesmo nada? Bem, encontrei-te a ti. Feira, dia físico-química. Estava um dia chuvoso e com muita trovoada. Entramos na sala, espera, como ao costume, que o setor chegasse, e ele disse-lhes, relatório. Começamos, distribuiu o relatório, estava tudo a correr bem. Até que veio vários trovões. Um deles, muito forte. Passados segundos, a luz foi-se abaixo. E o problema, eu estava na última linha. Toda a gente entrou em pânico. Até o setor. O setor começou a andar de um lado para o outro. Parecia um maluquinho. Não sei o que é que se passava. Toda a gente. Estavam todos mesmo. Pareciam maluquinhos. E eu pensei assim. E agora? Tio Zé, chega a casa, leve com o chinelo. Tio Zé, chega a casa, leve com o chinelo. Ou faço como aos outros. Faço-me passar por maluquinho. Tentei ligar a lanterna do telemóvel, já que isto estava tão perturbado. Podia ser que não reparasse. E consegui acabar de fazer o relatório. E depois a luz voltou. Força, Isabela. Estou zangada e não tenho razão. E tenho razão. Estou zangada. E tenho razão. Estamos nós a acabar numa pandemia que dizimou tantas pessoas, quando de repente recebemos a notícia de que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. É triste que em pleno século XXI os problemas ainda tenham de ser resolvidos assim. É claro que não têm de ser resolvidos assim, mas infelizmente não podemos mudar tudo. Assistimos a despedidas chocantes de pais que entregam os seus filhos ao destino, enquanto que ficam para defender a sua pátria. Por falar em filhos, a infância
tem de ser vivida com alegria, não aterrorizada pelo barulho das bombas. E eu pergunto-me, quando é que isto vai acabar?